Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos por esta manhã que o Senhor nos concede, ó Deus, em que verdadeiramente outrora em tantos caminhos, Senhor, dispersos, sem objetivos, mas agora, Senhor, nós bem sabemos que caminho trilhamos e o final dele ao que nos conduzirá. Por isso te glorificamos, porque este caminho não foi criado por nós mesmos, mas a tua graça, o teu amor, compaixão, poder, misericórdia nos tem conduzido a ele dia a dia e nos tem fortificado. Por isso recebe nesta manhã, ó Deus, a nossa gratidão e capacita-nos, unge-nos a compreender a tua palavra, para que possamos, ó Deus, de alguma maneira, Senhor, prestando-te serviço, ó Deus, glorificar o teu santo nome. Assim nós queremos, assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos seguir a nossa simbologia bíblica, em que começamos na página 1 da segunda parte da apostila aí, que eu juntei duas apostilas numa só, num livro só, para facilitar o nosso trabalho e baixar os custos. Nós estávamos vendo sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vimos que eles são representados por animais. Esses animais são chamados os 4 seres viventes que estão diante de Deus. Esses 4 seres viventes têm particularidade. O que é a simbologia? Justamente Deus está falando de coisas celestiais, mas está usando aquela figura que nós, seres humanos, conhecemos. Isto é, parábola, simbologia, alegoria e outros nomes mais de linguagens que possuem no nosso idioma. Então, Mateus ser representado por um leão, muito em especial os judeus conheciam muito bem as características de um leão. Então, quer dizer, quando eles entendessem essa simbologia, eles entenderiam milhões de outras coisas. Como nós hoje, nós sabemos muito bem que o Evangelho, que o nosso Deus não é só amor. Longe de nós isso, esse conceito. Quem acredita que Deus seja só amor, está fora dos projetos de Deus. Não existe um Deus só de amor. Esse Deus nunca existiu. Amém? O Deus de amor, só de amor, ele nunca existiu. Ele não serve para ninguém, o Deus de amor. Porque todos nós temos em nós um conceito divino que Jesus buscou reavivá-lo. E ele diz, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Justiça é independente de amor. Amém? Você nunca condenaria o seu filho pelo seu amor por ele, mas por justiça você é obrigado a condenar. Não é isso? Não é isso que a história nos mostra? Então esse Deus de amor, ele nunca existiu. Ah, Jesus morreu na cruz por nós, por amor ou por justiça? Por amor, porque ele quis salvar, mas a morte dele somente salvaria? Então não tem só amor na história, tem justiça, né? Deus amou o mundo e deu o seu Filho para que todo mundo fosse salvo? Não, para que todo aquele que nele crê. Então isso não é só amor, isso é justiça. Então, Mateus, um leão, as características de um leão, para quem conhece, elas são bem fantásticas, são bem estarrecedoras. Marcos, vem o boi. Lucas, caracterizado pela face do homem, e João, águia. Se você, ainda mais se você for hoje, nós glorificamos a Deus por um negócio chamado internet. Tem tudo naquele lugar. Tudo que você pensou, imaginou, não imaginou, nem nunca vai pensar. Tem tudo naquele lugar. Livros inteiros digitados em áudio, tem tudo naquilo lá.
Então, se você for à internet e começar a estudar características desses animais e deste ser vivente também qualificado como homem, que já não é simplesmente um animal, o homem, o boi, o leão, a águia, as características você vai encontrá-las dentro do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, se Deus está nos dando uma palavra que tem nela características de leão, Ele quer que sejamos leões. Mas na palavra também tem características de um boi. Ele também quer que sejamos um boi. Tem características de um homem. Tem características de uma águia. Então, o obreiro aprovado diante de Deus, ele tem que ter, me permita, entre aspas, esses 4 espíritos, vou assim dizer. Ou seja, ele tem que ter no seu ser a compreensão daquilo que Deus quer. O 4 significa o quê? O 4 é uma operação projetada por Deus para alcançar os 4 cantos da terra. Amém? O 4 é isso. Algo projetado por Deus para alcançar os 4 cantos da terra. Já vimos que o Evangelho não alcançará os 4 cantos da terra. A igreja será arrebatada antes que o Evangelho chegue aos 4 cantos da terra. Mas Jesus falou, o fim virá, mas primeiro o Evangelho do Reino tem que ser pregado aos 4 cantos da terra. Antes do fim nós temos o quê? O milênio. Aí, no milênio, aí sim, o Evangelho será pregado aos 4 cantos da terra. Hoje não será, não adianta que não será. Vou pregar o Evangelho no mundo todo, vai nada. Tem países que nunca ouviram falar de Jesus e vão continuar sem ouvir, até que Jesus implante o seu milênio. No milênio, o Evangelho vai aos 4 cantos, então virá o fim. Aqui, o análise vai te dar o entendimento, vai te dar a compreensão. Então, já vimos na aula passada que Mateus foi muito característico para o povo judeu, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, João para a igreja. Não são 4 evangelhos, entendeu? São 4 formas diferentes, mas de se buscar um mesmo objetivo. A Bíblia tem 66 livros. Mas o objetivo desses 66 livros são 66 objetivos ou é apenas um objetivo? Da mesma maneira, o Evangelho são 4 livros. O Espírito Santo, Jesus, Deus nos deixou 4 livros em que cada um deles individualmente são chamados de Evangelho. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas como um todo, eles compõem o Evangelho, porque cada um deles, de forma diferente, com uma retórica diferente, visa um único objetivo, que é o despertar, o resgate do ser humano. Então, a simbologia vai nos ensinar muitas coisas, e por essas simbologias que Deus nos tem trazido ao ministério, nós vamos poder compreender as profecias de Daniel, vamos poder compreender as profecias de Apocalipse. Nós vamos chegar, assim, quase que exatos na previsão do cumprimento das próprias profecias, né? Em que eu conversava essa semana com alguém e eu dizia que os nossos filhos vão ou entrar na porta do arrebatamento ou vão encarar a Terceira Guerra Mundial, né? Que depois que a igreja for arrebatada, a Terceira Guerra Mundial acontecerá. Quando Jesus disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, mas não será o fim, ele não estava falando nem da Primeira, nem da Segunda Guerra Mundial. Porque ele não estava falando para gentios, ele estava falando para judeus.
não será o fim. Tem até uma mensagem que fala sobre isso, mas não vamos entrar nesses detalhes. Então, aqui diz que, observe aí na página 1, quando está escrito um pouquinho mais abaixo do livro do nome dos livros, diz Mateus apresenta Jesus como descendente de Judá, daí dizer que ele é o leão da tribo de Judá, visto também ser o leão símbolo estampado na bandeira desta tribo. Os judeus jamais aceitariam um Messias que não fosse descendente desta tribo, cuja genealogia não passasse por Davi. Observação: o Evangelho de Mateus é o que mais citação possui do Antigo Testamento, provando assim na pessoa do Senhor Jesus que as profecias estariam cumpridas. Então você já vê aí uma particularidade para alcançar o povo judeu. Esse Evangelho tinha como objetivo, quando os judeus se deparassem com ele, ver o cumprimento das profecias dos pergaminhos que eles tinham em mãos. Marcos, visando alcançar o povo romano, no qual havia o grande ideal de serviço no Estado, apresenta Jesus como um homem que não veio para ser servido, mas para servir, como servo. Em Marcos não é apresentada genealogia. Então veja, a característica de Marcos era alcançar os romanos, porque tudo que o romano pensava era prestar serviço cegamente a Roma. Então Jesus, neste evangelho, ele é apresentado como um servo que diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, quer dizer, Jesus está demonstrando em Marcos mais serviço do que qualquer outro ser humano. Marcos tem a característica de dizer: e Jesus estava em tal lugar, e Jesus foi não sei para onde, e Jesus curou, e Jesus fez, e Jesus expulsou demônio. Parece um negócio assim meio doido, não para, e foi para cá, e foi para lá. Então, quer dizer, os romanos estavam vendo que ele tinha um ideal de serviço, né? Características visando alcançar um determinado povo. Lucas, visando alcançar os gregos que pela filosofia buscavam o ideal do homem perfeito, apresenta Jesus como filho do homem e remonta sua genealogia até Adão. Fica provado que Jesus foi um homem perfeito. O que acontece com os gregos? Eles buscavam o ideal do homem perfeito. Você já deve ter ouvido falar na filosofia grega, né? Os gregos eram aquele povo de muito questionamento. O porquê de cada coisa. A árvore vem da onde? Vem de uma semente. Da onde vem a semente? Vem de um fruto. E da onde vem o fruto? Mas vem da árvore. E eles paravam nas praças para filosofar, procurar saber a origem das coisas. E a origem do homem era algo que eles perseguiam muito. E eles também buscavam esse ideal do homem perfeito. E o ideal do homem perfeito que eles buscavam eram em várias coisas, tanto fisicamente como psicologicamente e espiritualmente. E vem Jesus no Evangelho de Lucas e apresenta-se como um homem perfeito, um homem cuja palavra ninguém podia questionar, ficavam todos abismados, um homem que a nível de coisas físicas ele era perfeito em saúde. Ninguém nunca viu Jesus doente, não há nenhum registro de que Jesus disse: estou com dor de cabeça, entende? Então Jesus está demonstrando coisas importantes para os gregos. Jesus tinha autoridade sobrenatural quando ele expulsava os demônios. Então, no Evangelho de Lucas, Jesus está se demonstrando como aquele perfeito, superior a todos os homens. Né? Superior a todos os homens, e trazendo uma ideologia de que os homens poderiam ser iguais a ele. Ele dizia: eu vos dou poder. Justamente em Lucas 10, 19 ele está dizendo: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo. Quer dizer, ele está demonstrando que o homem poderia alcançar a perfeição que ele tinha. Em Lucas 4 também é contada a tentação de Jesus. Então, quer dizer, Jesus em Lucas está demonstrando ser o homem perfeito. Ele é chamado ali de filho do homem.
E João, escrito para a igreja, apresenta Jesus como Filho de Deus. Palavra em ação, executor de Deus. João não se preocupa em narrar milagres, visto que a igreja de Cristo não precisa de ouvi-los para ser edificada. É a águia, espiritualidade. Então, uma particularidade desse livro de João é que ele não se preocupa com milagre. A igreja, quem já é igreja, não precisa ouvir de milagres. Quem já é. Agora, o mundo lá fora, um milagre ajuda a pessoa a despertar a sua curiosidade, a sua atenção, mas quem já é igreja não precisa ouvir de milagres. Né? Às vezes você para alguns irmãos aí de algumas denominações que nem são evangélicas, lá na igreja de vocês manifesta demônio? Aí eu digo assim, traz os membros da tua igreja lá que tu vai ver. A igreja manifesta demônio. Lá na igreja manifesta demônio. Por quê? Aqui a gente convida demônio para entrar. Quando algum consegue passar pela porta que o anjo deixa, manifesta. Se Deus quiser assim tratar. Amém? Mas uma pessoa não é liberta quando o demônio manifesta. Uma pessoa não é liberta quando o demônio dela manifesta. Quem disse isso? Onde está essa regra? Mas com Jesus manifestou. Tá, e desde quando ele fez aquilo uma regra? As pessoas que criam suas regras. Aqui tem libertação todo dia. Mas demônio muitas vezes manifesta onde não tem poder de Deus. Fora isso, ele sai sem nem aparecer. A Bíblia registra que Jesus expulsou alguns demônios. Se você contar lá, dá para contar nos dedos. Mas no ministério de Jesus durante 3 anos, deve ter acontecido muito mais coisa. Mas não houve tanta preocupação em registrar. E outra coisa, expulsar demônio começou com Jesus? Os judeus já faziam isso, ó. Os judeus já expulsavam demônio a balde há muito tempo. Então, expulsar demônio não quer dizer nada, né? Lembra de Mateus 7:21? Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos, profetizamos. Eu nunca conheci vocês. Então tem que tomar cuidado com alguns conceitos. Então, o Evangelho de João, ele visa mostrar a genealogia de Jesus. É o fator mais espiritual. E eu não comentei sobre genealogia de nenhum deles tão especificamente. Veja bem, em Mateus, começa lá, vem contando a genealogia, passa por Abraão, passa por Davi e etc. Ele chega em Jesus Cristo. Em Marcos, a genealogia não existe, porque Jesus está se apresentando como um servo. Em Mateus, ele está se apresentando como um rei. A genealogia tem que existir, porque os reis tinham genealogia, né? Tanto que ele, Simão Pedro, de quem cobram tributo os reis da terra? Senhor, dos estranhos. Logo os filhos estão isentos. Ele está dizendo, logo eu estou isento. Eu sou filho de Davi, eu sou descendência de Davi, eu sou rei, estão cobrando tributo de mim. Não vamos escandalizar eles não. Vai lá, pega o teu anzol, joga lá no mar, pega, etc, etc. Paga tributo por mim e por ti. Mas Jesus já estava dizendo para Pedro, eu não tenho que pagar tributo. Eles estão cobrando tributo de mim, eu sou o rei. Isso aí é meu. Se eu provar de onde eu venho, eles têm que me entregar tudo isso. Eu tenho que assumir isso aí. Mas Jesus, demonstrando que não queria ser um rei daquele tipo, daquela natureza, vai lá, paga tributo. E nem comenta nada, né? Então, em Mateus ele é o rei de Israel. Em Marcos ele é servo. Servo não tem genealogia. Você já viu o escravo com um livro das genealogias? Isso era coisa para rei, para os nobres. Em Lucas, a genealogia de Jesus começa em Adão. Quem foi Adão? Um homem como outro qualquer. A genealogia vai sendo remontada de trás para frente. Começa com Jesus, né?
E vem até chegar em Adão. Está mostrando para os gregos que ele era simplesmente o filho do homem, o homem perfeito. Em João, a genealogia de Jesus começa como? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João simplesmente apresenta Jesus como Filho de Deus e acabou a história. Ele é o Filho de Deus, mas está falando com quem? A igreja. Então, você chegar para algumas pessoas, Jesus é o Filho de Deus. Não, como é que é? Filho de Deus? Como é que é isso? Daria um nó. Mas para a igreja que já recebeu o Espírito Santo, essa mensagem consegue receber a sua tradução. Mas vai dizer para o romano ou para o grego, antes que eles se tornem igreja, antes que o Espírito Santo lhes dê um toque, vai dizer para eles que Jesus é o Filho de Deus. Qualquer coisa poderia entrar na cabeça deles, menos isso. Então, essa é a perfeição? Não é só isso, né, irmão? Claro, não é só isso. Aqui tem coisas infinitas. Ainda mais se você for examinar, quando Ezequiel, capítulo 1, diz aí, Ezequiel capítulo 1, do 1 ao 14, que fala que foi visto por Ezequiel, que era também chamado Filho do Homem, foi visto por ele 4 faces, né? Em que tem rodas que giram dentro de outras rodas, não sei exatamente como seria isso, mas sabemos o significado. E nessa visão de Ezequiel nós vemos raios, trovões, aparece um trono, aparece fogo, aparece muitas coisas naquela visão de Ezequiel, onde é mencionado 4 seres viventes, representando Mateus, Marcos, Lucas e João, ali na visão de Ezequiel, capítulo 1. Estamos demonstrando o poder que gira em torno da palavra. Ou seja, resumo, quem manda no mundo somos nós, amém, irmão? Porque se você observar ali, Ezequiel, no capítulo 1, conhecendo a simbologia, você vai ver que a palavra de Deus é fogo consumidor, é terrível. Então, nós não temos motivo para temer a nada. Eu sou mesmo folgado, né? Fica todo mundo o tempo todo, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, amigo, nós não vamos discutir isso. Tem alguém para me calar? Não, então vou continuar falando. O dia que aparecer alguém para me calar, eu me calo. Enquanto não aparecer, eu vou falar. Você tem que ir para a palavra, conhecer a simbologia que é dada aqui e não é dada em outro lugar. Por mais que a gente tente jogar para fora, lá pela internet, Deus está nos acrescentando dia após dia, e isso é glorioso. Aqui está a roda dentro da roda, significa a soberania, a onisciência de Deus, uma série de coisas. Então, lá em Ezequiel está demonstrando o poder da palavra, e diz ainda que as 4 faces, né? As 4 faces, para onde elas tinham que ir, iam, mas não se viravam. E diz que eles tinham pés, o quê? Pés direito, todos eles tinham pés direito. Simbologias e mais simbologias gloriosas. Nós não vamos nos deter aqui, nós vamos seguir um pouco mais, porque eu sempre fico me perdendo e acaba que a gente não termina isso aqui de jeito nenhum. Então, alguma pergunta aí sobre Mateus, Marcos, Lucas e João? Algum comentário que possa nos acrescentar, nos ajudar? Ninguém? Bem, então vamos virar a nossa página. Você vai ver que nessa página 2, nós colocamos aí uma quantidade de símbolos boas, mas não é tudo. Amém? Não é tudo. Só que dificilmente eu vou voltar a mexer nisso daí. Agora, não é tudo. Mas o que tem aí te dá uma compreensão, irmão, grande
da Escritura, grande, grande, e você vai começar a ter uma visão mais aguçada do texto. Quando você ler ou ouvir a leitura de um texto, que apareceu uma dessas coisas aí, isso vai te chamar a atenção. E o seu entendimento começa a funcionar para outros lados. Temos sonho aqui no ministério, como diz lá o profeta Joel, né? Que no final teriam sonhos, visões, profetizariam, enfim. E nós temos sonhos aí no ministério que até Hitler aparece. Deus tem falado nesse ministério tremendamente por tudo que é coisa, simbologias. Sonhar com Hitler, sonhar com um soldado alemão, ou seja, Deus está falando poderosamente no nosso meio. Sonhar que está sendo perseguido por urso, logo por urso, não poderia ser por um cachorrinho, né? Então, são vários sonhos. Outro dia, um irmão me participou um sonho, 2 dias depois, ou 3, outro irmão veio me participar, outro sonho, que eu falei, não é possível, os dois sonharam a mesma coisa. Ou seja, é Deus confirmando, Deus mostrando coisas tremendas para nós. Então, nós entendemos graças à simbologia que Deus nos tem revelado. Que simbologia? Essa daqui. Às vezes no sonho aparece uma e outra coisa que nós não sabemos. Mas quando estamos orando, meditando, Deus nos esclarece aquilo dali. Então é mais uma coisa que fica guardado, fica registrado dentro de nós. Seguindo aí então na página 2, nós temos uma primeira palavra que é anjo, né? Você sabe o que é um anjo, né? Um anjo, naturalmente, está um ser espiritual, mas só que dentro da simbologia, dentro dos significados, tem aí, olha, mensageiro, ministrador. Hebreus 1,14 diz que são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, né? As cartas de Apocalipse dizem de lideranças de homens constituídas por Deus, né? Por exemplo, lá em Apocalipse diz, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Tiatira, enfim. Isso é um anjo? Não, porque anjo aí entra como simbologia, é liderança espiritual. Mas está falando de quem? De um homem comum, um homem como qualquer outro, né? Sendo que é um homem líder da igreja de Jesus Cristo. Então Jesus o trata de anjo da igreja. Quanto pastor já pregou besteira com isso aí? Irmão, tá vendo? Jesus falando diretamente com um anjo que ele manda para ficar na igreja. É verdade que tem um anjo que fica na igreja, de cada ministério? Sim, é verdade, mas aqui não tem nada a ver com isso. A mensagem, a carta é direta para a liderança da igreja. Basta ler a carta que vai se ver isso. Então, quer dizer, extrapolar demais aí é um caso sério. As pessoas aprendem o errado e vai embora. Aprendeu errado, meu irmão, segue errado até que haja algum livramento. Então, ao anjo da igreja está se referindo à liderança espiritual. Depois diz, o anjo referido em Êxodo 23:20 e Êxodo 33 é simplesmente Josué, substituto de Moisés. O que acontece? Essas passagens aí de Êxodo, quando o povo está provocando lá o Senhor, irritando Deus, ele diz assim, eu não vou mais adiante desse povo, tal. Aí o povo chora, o povo clama, Deus fala, eu vou enviar o meu anjo para estar no meio de vós. Muita gente achava que, Deus não vai estar no meio do povo, mas vai enviar um anjo. Não, os anjos sempre estiveram no meio do povo de Deus. Deus está conosco e os anjos estão. Deus estava com Israel e os anjos estavam. Ou não se via isso o tempo todo?
Se via isso o tempo todo. Então, quando Deus lá em Êxodo diz que não ia estar no meio do povo, mas ia enviar o anjo, ele está se referindo ao substituto, que seria Josué. Mas Deus diz assim, não lhe provoqueis a ira, porque ele não terá misericórdia. Ora, essa expressão, não lhe provoqueis a ira, porque não terá misericórdia, não poderia estar se referindo simplesmente a um anjo. E a prova que o povo provocou a ira de Josué. E ele não teve misericórdia. Josué passou o fio de espada mesmo. Josué foi implacável. Lembra de Acã? Acã escondeu o ouro, a capa, a prata, né? Quando Josué tinha recebido do Senhor que iam invadir uma cidade. Qual era a cidade? Ai. E ai deles mesmo, né? Josué invadiu a cidade quando Deus deu a direção. Não pega nada desse povo. Nenhum animal. Não pega prata, não pega nada. Porque o Senhor tinha amaldiçoado tudo aquilo. E disse que até crianças, tudo seria exterminado. Por quê? Porque a abominação daquela cidade tinha chegado ao extremo, semelhante a Sodoma e Gomorra, semelhante a Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mas não sei porque que isso aqui ainda sobrevive. Então, o povo foi, Acã pegou lá, aí eles foram lá para uma peleja lá, quando chegaram na peleja, perderam a batalha. De uma maneira sobrenatural, perderam a batalha. Josué falou, como pode? Foi questionar ao Senhor, e o Senhor disse, tem maldição, tem anátema no meio do povo. Josué saiu catando, foi parar lá na família de Acã. Acã foi, desenterrou o anátema que tinha escondido dentro da sua cabana lá. Josué falou assim, assim como mulheres em Israel ficaram sem filho, né? Enfim, pessoas ficaram sem filho, assim também vai ficar teu pai e tua mãe. Não poupou, matou o cara. Não teve perdão, não teve misericórdia. E outras coisas vão acontecendo em que nós vemos que Josué é um homem duro, terrivelmente duro. Ele não queria papo. Até quando um anjo se manifesta na presença dele, ele saca da espada. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Tipo assim, vai, fala quem tu és. De espada na mão, não quis nem saber. A coragem dele, a valentia, a intrepidez. E Deus tinha dito, não lhes provoqueis a ira, porque ele não terá misericórdia. Então aquele anjo mencionado que vai no meio do povo de Israel é Josué, liderança espiritual. Amém? Pergunta aí? Nós temos outra simbologia aí, que aparece 2 vezes, é a simbologia da água. Água pode significar algumas coisas. Vai depender de quê? Do contexto. De que situação aquela palavra venha inserida. Às vezes as pessoas me perguntam assim, fogo significa o quê? Eu falo, depende. Não, mas depende. Né? O fogo pode representar aprovação ou reprovação. O fogo pode representar purificação, pode representar juízo. Então tudo depende da situação. Água, por exemplo, nós já vimos quando são mares, né? Agitados, significam multidões, povos. Se é apenas um rio, é símbolo da palavra. Se é um rio sujo, é símbolo de uma palavra contaminada, né? O irmão Juarez, antes de vir para cá, teve uma experiência, não foi? Que estava o povo da igreja, que ele era tudo lá, numa piscina, chamando ele, né? Quando ele chega, que ele olha, a piscina toda suja. Tudo lá, né? Água negra.
e ele não entra naquela piscina e sai fora. Foi quando no tempo que ele veio parar aqui em nosso meio. Então, água e águas têm seus significados. Rios, mares, né? Você vê que Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Então, o que significavam as águas sobre as quais Pedro estava andando? Mas Pedro, diz a Bíblia que o vento soprou e ele... o vento balança para lá e para cá, né? O vento soprou, ele duvidou. As águas sobre as quais ele estava andando, que era o seu sustento, passou a ser as mesmas águas que o iam tragar. Ele estava afundando, e olha que o homem sabia nadar, né? Sabia nadar, mas quando as águas querem tragar, não adianta nadar. Então, quer dizer, primeiro significado, as águas que sustentaram Pedro, elas têm um significado. Depois, as mesmas águas passam a tragar Pedro. Então, elas passam a ter um outro significado. Mas são as mesmas águas? São, aqui é a mesma água. Enquanto Pedro disse, me mande ter contigo, cheio de fé, a água sustentou ele. Quando ele duvidou da palavra, que também é água, que Jesus disse, vem, quando ele duvidou do vem de Jesus, ele estaria sendo tragado pela mesma água que antes o sustentava. A palavra de Deus, que é a espada de dois gumes. Quem crê vê a glória de Deus, e quem duvida é tragado por ela. Isso aí é só um básico, né? Então, você vai encontrar aí, nessas referências, que me deu um pouquinho de trabalho, vários significados. Areia. Areia significa povos, mas povos em que sentido? Descendência carnal. Você lembra que Deus falou com Abraão? Abraão, olha para a areia, assim será a tua descendência. Mas também olha para as estrelas. Areia, descendência carnal. Nação de Israel, filhos, descendentes, carnal. Mas também olha para as estrelas. O objetivo de Deus não era uma descendência só carnal. Era também uma descendência espiritual, em que verdadeiramente fossem filhos de Abraão, que fizessem as obras de Abraão, obras espirituais. O que Deus queria não era somente filhos, mas sacerdotes. Amém? Estrela, referencial espiritual, liderança espiritual. Então Deus não queria só filhos, Ele queria sacerdotes. É isso que está revelado aqui quando Deus diz para Abraão, a tua descendência será como a areia da praia e será como as estrelas do céu. Hoje, o escritor de Hebreus diz que nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Então a palavra de Deus está se cumprindo. Todos nós temos um chamado sacerdotal. Todos nós temos um chamado sacerdotal. Vou repetir. Todos nós temos um chamado sacerdotal. Agora, se a pessoa não crê, ela não alcança. A água que o deveria sustentar passa a tragá-lo. Não, mas esse negócio não é... Não, eu não sei pregar, eu não sei isso. Todos os sacerdotes pregavam? Não. Todos entravam no santuário na mesma hora? Não. Não tinha lá uma ordem infinita de uma série de coisas? Cada um tinha a sua função, mas ministravam as coisas de Deus? Sim. Quem ministra as coisas de Deus é sacerdote. No trono de Davi só sentava um, mas Davi governava sozinho? Não. Então, vamos seguir? Tem perguntas? Não?
árvores. Árvores são símbolos de homens. Tanto que Jesus diz assim, pelos frutos conhecereis. Quem dá frutos são as árvores, né? Pelos frutos os conhecereis. Aí você vai ver uma série de coisas aí, mas, por exemplo, lá no Salmo número 1, Salmo número 1 diz que será como árvore, mas plantada junto a ribeiro. Quem? Quem medita na palavra de dia e de noite. Dia e noite significa o quê? Constantemente. Dia e noite não é de dia e de noite. Dia e noite é uma simbologia referindo-se a uma atitude constante, porque após o dia vem a noite, após o dia vem a noite, Então, dia e noite. O Salmo número 1 chama essa atenção e diz que a pessoa, logicamente, né, medita, quem medita? É a pessoa. Será como árvore. Algo interessante que acontece na Escritura, havia um cego, parece que esse homem era cego desde nascença, em que Jesus vai e faz uma primeira operação, não sei se é aquela que ele usa lodo a partir da sua própria saliva, mas faz uma primeira operação na vida deste homem e diz para ele, tu estás vendo? Ele era cego desde nascença. Tu estás vendo? Aí ele disse assim, eu vejo os homens como... Não tem sentido isso. Não tem o mínimo sentido. Eu vejo os homens como árvore. Espera aí. Cego desde nascença. Ora, ele sabia o que era uma árvore? Como é que uma pessoa que nunca enxergou sabe o que é uma árvore? Eu não consigo entender. Para mim não sabe. Eu não posso saber o que é se é algo que eu nunca vi. Se alguém me trouxer aí, sei lá, quantas vezes eu já cheguei numa loja de ferramenta, eu sou meio apaixonado por ferramenta, sabe? Mas não me traz de presente não, irmão, porque eu não sei como usar também. Então eu cheguei na loja, fiquei olhando uma ferramenta interessante, eu falei, o que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo. Como é que eu posso saber o que é se eu nunca vi? Se nunca houve nenhum discernimento da minha parte. Então eu fiquei tão curioso certa vez com uma ferramenta que eu vi, que eu cheguei no balconista e disse, amigo, mata a minha curiosidade. O que é aquilo? Aquilo serve para quê? Aí o camarada falou assim, serve para isso, é usado nisso. Eu falei, poxa, tá bom, obrigado, amigo. De tão curioso que eu fiquei, eu sou assim meio apaixonado por ferramenta. Então, agora, o homem é cego desde nascença. Jesus passa a mão nos olhos dele. O que tu vês? Eu vejo os homens como árvores. Aí Jesus operou de novo lá, e agora? Agora eu vejo os homens normais. O que Jesus fez na vida daquele homem, que ele, ao invés de enxergar o que tinha que enxergar, ele enxergou além do que deveria enxergar? Para mim é isso. A operação que Jesus fez na vida daquele homem, naquelas vistas, foi tão profunda que chegou ao espírito dele. E ele enxergou aquilo que diante de Deus o homem tem como simbologia. Ele viu as árvores andando, mas eram homens. E ele discerne, eu vejo os homens como árvore. Então a simbologia do homem é a árvore. Aí você pode ter um sonho. Lembra de Nabucodonosor? Em que ele teve um sonho, né? As aves vinham, se aninhavam. Não sei quem teve esse sonho. Acho que foi o próprio Nabucodonosor. Foi ele mesmo, né? Teve o sonho que as aves vinham, se aninhavam lá fazia sombra, os animais vinham de baixo, uma série de coisas. Animais é símbolo de quê? Reinos, impérios, mas estavam debaixo da árvore que representava Nabucodonosor. Aí Daniel diz assim, olha, rei, aonde quer que tenha domínio, o Deus do céu te deu. Porque os próprios animais que representam nações e impérios estavam debaixo da árvore que era Nabucodonosor. Mas aí, o que acontece? Sai um mensageiro de Deus e vem e corta a árvore. Quando Daniel fala para ele, olha,
teu coração se exaltou. Daniel gostava tanto do rei que dizia assim, olha, a interpretação do sonho, rei, seja para os teus inimigos. Mas não tinha jeito, era para ele mesmo. Orgulho, vaidade, e lá está, um dia está ele lá diante dos jardins suspensos da Babilônia, olha o que eu construí, olha o que eu fiz, parecia Salomão no capítulo 3, né, de Eclesiastes, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, tudo que eu quis a minha mão não poupei a nada, tudo que eu desejei eu tive, eu sou o tal. Aí eu ouvi uma voz, já era, meu amigo, foi pesado na balança. O que aconteceu com Nabucodonosor? Virou uma besta. Interessante. Ele virou uma besta. Sabia que ele virou uma besta? Você sabia que Nabucodonosor virou uma besta? Ele não virou nenhum animal então conhecido. Ele virou algo horripilante. A Bíblia diz que os pelos daquilo em que se transformou Nabucodonosor, com aquelas unhas gigantescas, aquela coisa horrível, os pelos não eram pelos, eram... Quem lembra? Penas. Como penas. Penas de quê? Diz que eram grandes penas de águia. E águia sempre foi símbolo da nação de Babilônia, quando Deus mandava ela contra os inimigos. Então ela se transformava em uma águia. E até o leão. Deus usou a Babilônia muito, a ponto de chamar Nabucodonosor de meu servo. Então, Nabucodonosor se transformou numa besta. Se você mergulhar, eu acho que você não vai mergulhar, mas se você mergulhar no mundo da história e remontar a situação até Babilônia, meu amigo, você vai descobrir coisas que estão para acontecer nesses dias incríveis, fantásticas e extraordinárias. Mas, deixando a Babilônia lá quieta, que por enquanto ela está contida por um pouco de tempo, árvore, então, é símbolo de homens. Pastor, se não me engano, no Evangelho de Mateus e Marcos, tem uma parábola que Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, que quando lançado é menor das árvores, menor das hortaliças, mas quando cresce, se torna árvore, se torna hortaliça, sendo que no Evangelho de Mateus diz que ele se torna árvore, a ponto das aves do céu se fazerem ninho nela. Só que essa planta ela não se transforma em árvore. Isso era um simbolismo que Deus usou, porque aquela planta ela é só um arbusto, assim, só como é que eles... É um arbusto, né? No Evangelho de Marcos eles dizem hortaliça, mas ela não se torna uma árvore comum. Mas no caso do Evangelho de Mateus ele diz, ela se torna árvore, e as aves dos céus vêm e fazem ninho nela. Nesse simbolismo, nessa questão da árvore no reino dos céus. E essas aves elas seriam, no caso, demônios, como na parábola do semeador? Não. O que eu creio é o seguinte, que Jesus está comparando o reino dos céus a uma grande árvore, né? A uma grande árvore. Eu sou ótimo para desenhar árvore. Uma grande árvore. Se o reino dos céus é comparado a uma grande árvore, os filhos do reino também são árvores. Então eu creio que Jesus está aí reforçando uma simbologia. E aquelas aves que vêm se aninhar são para o bem, para o abrigo, não representam demônios. E aves são símbolos daqueles que são espirituais. Aves também se tornam símbolos daqueles que são espirituais, como a águia. Tá? Tudo que voa, sempre que você tiver um sonho com alguma coisa que não toca no chão, significa que há um mover espiritual. Pode ser de Deus ou do diabo. Teve pessoas que já tiveram sonhos fugindo de um leão. Enquanto ela está no chão, lá vem o leão atrás. Está no chão, lá vem o leão. E é bom acordar logo nesses casos, hein, irmão. Então, mas de repente ela consegue subir em algum lugar. Quando ela sobe, o leão fica embaixo. Acabou o problema. Isso Deus está demonstrando que aquela pessoa está em um nível espiritual. Ela sai do chão.
Por isso que lá a armadura descrita por Paulo traz calçando os pés na preparação do Evangelho. A sandália te desgruda do mundo, né? Você está em contato com o mundo? Não, você não está pisando na terra em si. A sandália, no caso espiritual, está representando isso, a sua separação do mundo. Você não está recebendo a influência do mundo. Isso revela uma situação espiritual. Então, aqui, só como nós estávamos falando um pouquinho anteriormente, mencionamos aquelas penas de águia, né, em Nabucodonosor, etc. Águias também simbolizam, como você pode ver aí, os espirituais. Lembra do Evangelho de João, que foi representado por uma águia. Então, Nabucodonosor tinha como símbolo, teve uma parábola que um dos profetas lançaram, a parábola da águia. Quem foi esse profeta, hein? Isaías, Jeremias. Eu acho que foi Jeremias, se não me falha a memória. Ezequiel. É mais certo ter sido Ezequiel. Mas, então, a parábola da águia. Aí, filho do homem, diga à nação de Israel que Nabucodonosor vem aí. Que a águia ia, pegava um ramo dos cedros do Líbano e levava como que cativo. Ele dizia, Nabucodonosor vem aí. Ora, por que Deus está pegando a simbologia que pertence a ele no melhor do espiritual e jogando sobre Nabucodonosor? Porque ele está usando Nabucodonosor com toda a sua força. Uma nação ímpia seria pouco para qualificar aquela nação. Inclusive Abacuque lamenta sobre isso, né? Então, Deus está usando Nabucodonosor, Babilônia, a nação que tinha as maiores confecções de ídolos, a nação que tinha ferreiros que se especializavam em utensílios para torturar pessoas, mas Deus está usando aquela nação com toda a sua força como vara de correção para a humanidade, inclusive para o seu próprio povo Israel. Então, já que Babilônia vem no mover de Deus, nada mais do que eu compará-lo a uma águia. Então a simbologia de águia passa a recair sobre Nabucodonosor, porque ele está sendo instrumento nas mãos de Deus. Mas ele era águia? Não, ele não era águia. Mas a partir do momento que Deus traçou um plano, acabou. Ele entra na simbologia da águia, porque está sendo usado como instrumento de Deus. Babilônia era tão ímpia que você vê o lamento do profeta Abacuque. Até quando, Senhor, não julgas? Até quando permitirás que o ímpio prevaleça sobre o justo? Aquele lamento de Abacuque é porque ele está vendo que Babilônia é um povo para lá de ímpio e vai massacrar Israel. Ele fica meio sem entendimento, mas depois no final ele desperta a fé. Não, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, produto da oliveira minta, nos campos não hajam vaca, dos currais a malhada seja arrebatada, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém?